Você que veio a esse templo, com seu coração tremulando de necessidades e de vontades, para se colocar diante do Senhor. E saiba por convicção que o Senhor está neste santo e bom lugar, para atender às suas súplicas, para sobretudo derramar sobre você e sobre mim as bênçãos espirituais, cujos pacotes lá nos céus estão abarrotados. Se você crê nisso e nesse momento deseja ardentemente receber deste Deus essas bênçãos, se coloque em pé para orarmos ao Senhor e nos entregarmos a Ele. Querido eterno Deus, estamos com os nossos olhos fixados no Teu trono, de onde provém as Tuas ordens, de onde brota as Tuas determinações para serem atendidas de forma imediata, segundo a Tua santa e poderosa vontade. E nós somos Teus filhos e filhas, somos Tuas criaturas na terra, cheias de necessidades e fraquezas psíquicas, emocionais, físicas, sociais e espirituais. E nesta manhã nós necessitamos e colocamos como vasos para receber o conteúdo das Tuas bênçãos em todas as esferas, mas sobretudo a bênção do Teu perdão, da reconciliação, a bênção de sermos inundados do Teu amor, do poder da Tua palavra e da condução do Teu Espírito. Nos entregamos a Ti nesta hora, suplicando a cura que vem do céu, a cura que atinge a nossa estrutura física, mas a cura que também, sobretudo, atinge as nossas necessidades espirituais. Toma-nos em Teus braços, possibilita a abertura da nossa mente nesta hora, unindo a nossa vontade ao Teu poder, para recebermos o alimento que nutre, que empodera e que prepara para a eternidade. Em nome de Jesus, amém, Senhor Deus, amém. Podeis assentar. Queria saudar a Igreja do Marco nesta manhã. A nossa ênfase nesta manhã, nesta mensagem testemunhada, a ênfase não será as catástrofes da terra, baseados na pandemia da Covid-19, mas vai se basear nas grandes coisas que Deus tem feito na vida dos seus filhos, na vida do seu povo. E eu queria convidá-los a abrir a Bíblia no primeiro texto, está em Isaías no capítulo 60, Isaías capítulo 60, do verso 1 até o verso 3, olha a mensagem que Deus tem para a sua igreja, nesses dias tão difíceis. Isaías capítulo 60, verso 1 a 3, dispõe-te, diz o texto da Bíblia, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Que responsabilidade gloriosa, amigos, nós temos diante de um mundo sucumbido, diante de um mundo imerso em múltiplas pandemias. A pior delas, a ignorância, a alienação, inclusive a ignorância e a alienação sobre a Covid-19, sobre a sua fonte motivadora, sobre os aspectos da sua causa motriz. Esse
Esse texto aqui é um texto escatológico, onde o profeta messiânico chamado Isaías aponta para uma realidade dos dias finais, aponta para uma realidade em que Cristo se encontra no epicentro do universo, convocando a todos para o seu juízo. Como diz o próprio profeta Isaías, quando ele diz: vinde, pois, e arrazoemos. Deus está convocando a todos para o seu juízo. Vinde, pois, e arrazoemos. Vamos então debater, conversar, dialogar sobre as problemáticas que está afundando a tua alma, que está fustigando a tua felicidade. E aí Isaías completa dizendo: e ainda que a tua situação for sem solução aos olhos da ciência, aos olhos da medicina, aos olhos da ciência que se debruça e pesquisa a psique humana, como a neurociência, a psiquiatria, psicanálise e tudo mais, eu tenho a solução para você. Eu tenho, porque o meu tribunal, nesse período, desde 22 de outubro de 1844, é um tribunal que derrama perdão. Eu tenho um melhor e mais poderoso remédio. Nesse período de pandemia, nós enfrentamos diversas situações, não somente como missionário, ali na igreja do Marizal, onde eu sou ancião, mas também como magistrado. Em um determinado momento, eu recebi uma ligação, era tarde à noite, eu olhei assim, não consegui identificar, também não atendi. E aí, na manhã do dia seguinte, acessei uma mensagem no WhatsApp e verifiquei que era uma promotora de justiça que havia trabalhado comigo durante 6 meses, mas não trabalhava mais. E na mensagem ela dizia: eu preciso do Senhor, estou no fundo do poço. Imediatamente entrei em contato com ela e ela disse: a doença letal levou meu esposo e eu estou sozinha com meus 2 filhos adolescentes, não sei o que fazer, estou numa confusão tremenda, há uma dor tão profunda na alma que eu não consigo mais contê-la. E neste sofrimento atroz, ela, como uma católica devota e fiel, eu rezei a Deus e Ele me falou: procura o Vanderlei, com quem você trabalhou, e é por isso que eu mantive contato com você. Imediatamente nós agendamos um estudo da Bíblia através do Zoom, e eu comecei a atender esta promotora. Ela falava pouco, mas chorava. O que eu vou fazer agora? O meu esposo, que eu convivi com ele durante décadas, quem eu amava, uma cumplicidade completa, e meus 2 filhos agora adolescentes, um de 16 e outro de 13 anos, o que eu farei neste mundo tão colapsado pelo mal? E nós passamos a dar assistência a essa promotora. Toda vez que nós passamos mensagem para ela e atendemos através do estudo da Bíblia, percebemos de que Deus está curando o seu coração, está derramando consolo, conforto em ocasião oportuna. Este texto fala a respeito da minha e da sua responsabilidade, porque o mundo está colapsado, e não é somente a pandemia desse ano 2020, ou que começou em 2019, mas outras tantas que virão, guerras de todas as naturezas, porque o cenário profético se converge para esse clímax apocalíptico. Mas Deus constituiu um povo, constituiu um movimento, e esta igreja, ela significa um movimento dinâmico, um movimento mundial, um movimento que sabe a sua responsabilidade, conhece exatamente o que a sociedade necessita, e essa igreja tem o lenitivo, o bálsamo, tem o alimento, a nutrição, para levar a estes corações que estão trucidados. Nesse mesmo contexto, um outro promotor,
o pastor lá da igreja, o pastor Aguinaldo de Souza, entrou em contato comigo: doutor, me ajude, porque eu estou aqui numa situação crucial. O que foi, pastor? Uma autoridade aqui que mora no meu prédio tentou suicídio. E eu fui chamado pelo síndico para poder atender uma situação difícil. E quando eu cheguei lá, eu verifiquei que esta pessoa estava numa depressão profunda. E nesta confusão terrível de mente e de coração, eu passei a conversar com ele. E passei a conduzir o pensamento dele para a Bíblia Sagrada. Só que nesse momento, ele então vai a um outro espaço ali do seu apartamento e se municia com a faca para poder tentar a própria morte. E aí o pastor disse: o que eu faço? Nós precisamos levá-lo para o hospital para ser atendido, mas não sei o que fazer. E eu mantive contato com o procurador-geral do Ministério Público e os promotores que eu conheço, que trabalham comigo. Imediatamente toda uma força-tarefa foi desencadeado em prol desse promotor. Mas não foi o hospital, não foi o psiquiatra que o atendeu, mas foi a mão de Deus, chamando o seu servo, um pastor, para atender uma ovelha que estava para ser sucumbida. Isto é literalmente o cumprimento da profecia escatológica de Isaías. Dispõe-te, atitude. É preciso ter atitude nesses dias de pandemia. É claro que a ordem dos protocolos da Organização Mundial de Saúde e também dos governos, nas 3 esferas do governo brasileiro, é para que nós estejamos isolados, utilizemos todos os equipamentos de proteção individual, mas isso não significa dizer que nós devamos cruzar os braços e deixar o mundo sucumbir. Em outra ocasião, recebi um telefonema de um defensor público, e eles esporadicamente frequentam a nossa igreja, ele como defensor e a esposa como oficial lá de justiça. E aí ele repassou para mim, disse: doutor, minha esposa está numa síndrome do pânico, está em desespero por causa da Covid-19. E eu entrei imediatamente em ação, através de uma live, fiz o atendimento para a família, e nós começamos então um estudo, no mês de abril, um estudo da escatologia bíblica. Ontem mesmo nós tivemos essa live, estava conversando com o pastor, ontem foi um grande conflito, porque o Zoom caiu 4 vezes na live. E nós tínhamos amigos da Flórida, de Atlanta, de São Paulo, do Maranhão, do Pará e pelo Brasil afora. E a live ontem durou 2 horas e meia, porque eles não queriam sair da live, pastor. Tanto eram as perguntas, as dúvidas, os questionamentos, as ponderações e tudo mais. E este casal que eu atendi, no contexto da síndrome do pânico, é um casal que nunca arredou pé, está ali conosco, estudando a Bíblia Sagrada, e toda vez então que nós fazemos esse estudo, ali eles já se apresentam com o coração cheio de regozijo, com alegria no Senhor, porque o conforto e o consolo provém unicamente dele. Tão logo foi decretado aí o estado de pandemia aqui no Brasil, no mundo, então tivemos uma reunião online com os anciãos da igreja do Marizal e também o pastor e a liderança, e nós decidimos criar um comitê de enfrentamento da Covid-19. E nesse comitê nós trabalhamos em 4 áreas. A área de saúde, com médicos que são líderes e membros da igreja do Marizal. Médicos que atenderam nesse período dezenas de pessoas, orientando o que fazer, o que tomar, qual era o procedimento a ser adotado. Porque imagine, quando a doença chegou aos lares, teve muitos, como aconteceu com uma delegada de polícia, foi preciso uma intervenção do próprio delegado geral, para que os hospitais que estavam colapsados, completamente abarrotados, pudessem atender essa delegada, porque ela estava com uma falta de ar que parecia que ia morrer. Quando chegou no hospital e foi atendido, verificou-se
que ela estava apenas com a síndrome do pânico, ela não tinha problema nenhum de Covid. Então perceba, os médicos começaram a atender dezenas de irmãos, e não somente os irmãos do Marizal, porque outras pessoas também, através do conhecimento e da relação com membros da igreja, também indicavam este comitê para serem atendidos. Mas o detalhe, meus irmãos, que nessa esfera de atendimento médico, aconteceu uma tragédia em uma família ali do Marizal. O nosso irmão Paulo Frazão, ele entra em contato comigo e diz: doutor, minha esposa está mal, e todos aqui estão infectados do coronavírus, tanto eu quanto a minha esposa, e ele uma pessoa muito idosa, quase 80 anos de idade, e já com a saúde debilitada, e meu filho também, e nós estamos muito angustiados. E ele falava com isso com muito peso no coração, e nós intensificamos ali as orações, o atendimento para o irmão, e em determinado momento ele disse: eu preciso da presença de vocês, porque minha esposa está morrendo. O pastor da igreja, que já havia sido infectado e curado, juntamente com 2 médicos, foi atender então a esposa desse nosso irmão, e nesse atendimento a irmã Luísa veio a óbito, teve uma morte súbita, e esse nosso irmão ficou completamente sucumbido, numa dor traspassada do seu coração, e ali os atendimentos prosseguiram. O irmão Frazão hoje, ele faz parte também desse grupo de estudos da Bíblia Sagrada, e a ênfase para o contexto de uma dor atroz que ele estava passando com 52 anos de casamento, tendo perdido a sua esposa para a Covid-19, foi exatamente o que o apóstolo Paulo fala no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 13 em diante, quando o Senhor nos traz como uma alimentação poderosa para a nossa vida, em meio às catástrofes da terra, ele diz: não queremos, porém, irmãos, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 em diante, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Quantos? Mais de 1 milhão de pessoas morreram do coronavírus no mundo. E o pior, não tinha velório. E o pior, quase que ninguém da família podia ir até o cemitério. Muitos entes queridos foram sepultados sem a presença nenhuma da família. Quando a família descobria, era como um indigente sendo sepultado. Aquele já havia se despedido sem o último adeus, conforme se costuma denominar na cultura secular. Mas o que Paulo está dizendo aqui, à luz do texto que acabamos de ler, é que viver sem esperança no mundo caótico é uma tragédia, é a pior de todas as tragédias, porque você enfrenta com coragem, com altruísmo, as tragédias da terra, inclusive essa, a pior delas, que quando a morte visita o seu lar e leva um dos seus familiares, um dos queridos, como aconteceu com o irmão Frazão, mas a Bíblia Sagrada derrama sobre o coração dos filhos de Deus esse poder, esta força que vem do alto. Por isso que o apóstolo Paulo, em forma poética, como um cântico de louvor, de adoração e de esperança, ele prossegue no verso 14 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Olha a convicção. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nós, os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor.
E olha a ordem que demanda do texto sagrado, no verso 18: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Você sabe aqui que esta ordem ela é tão imperativa, ela é tão mandamental, ela é tão necessária, porque Deus sabe que o sofrimento que se abate, principalmente nesses últimos momentos, em que a coalizão do mal, em que a trindade satânica está infectando o ar, está causando tanto sofrimento ao coração humano, e Deus ordena o seu povo, a sua igreja, a respeito da nossa obrigação maior, que é de levar consolo e esperança para o coração do aflito. E quantos estão aí aflitos? Quantos estão aí chorando e clamando de socorro? Como aconteceu com esses promotores, como aconteceu com esses irmãos. E aí, meus queridos, um outro detalhe do comitê que nós criamos lá da Covid-19, que ele tem um aspecto social, de atendimento às necessidades, não somente da igreja do Marizal. Nós somos 150 membros da igreja do Marizal, é uma igreja pequena em relação à igreja do Marco, mas nós colocamos diante de Deus a nossa disposição, para que Ele nos usasse, a fim de que pudesse suprir as necessidades materiais, alimentícias, de centenas e centenas de famílias. Sabe o que aconteceu? Nós estamos contabilizando hoje 1.750 cestas básicas, arrecadadas, distribuídas semanalmente para centenas e centenas de famílias, não somente do Marizal, Cidade Velha, Guamá, Terra Firme, Jurunas, Cremação, Bairro de Fátima e pelo Belém afora. O que é isso? Senão o que Deus nos ordena para consolar uns aos outros, para iluminar e resplandecer a nossa luz diante de um mundo que morre por inanição. Eis a razão do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Você acha que esse clamor não está brotando do coração de milhões e bilhões de pessoas no mundo, que estão morrendo por falta, não somente do alimento físico, mas sobretudo do alimento da alma, do alimento do espírito, do alimento que vem de Deus, do alimento que vem da sua palavra, enquanto esta palavra está sendo vilipendiada e trucidada pelas ideologias satânicas que singram e sangram de uma outra extremidade do planeta Terra. Ela é a mesma palavra que Jesus enfatizou: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós tivemos também uma outra necessidade ali atendida, no campo psicológico, diante desses males que se abate sobre a psique humana. E a nossa psicóloga ali, a Natécia, que é professora e dedicada a esta área, quando nós atendíamos um caso, precisa de médico, acionava Dr. Rogério, Ellen e tantos outros. Quando precisava de um psicólogo, a Natécia entrava em ação. E a parte espiritual, o pastor, com os anciãos e os líderes, entravam em atuação. Aqueles que já haviam sido imunizados, porque já haviam sido contaminados pela Covid, faziam o atendimento presencial. E quem ainda não havia, então fazia o atendimento online. Mas cada um precisava ali estar conectado com estas necessidades tremendas. Nós tivemos um caso, foi de uma pessoa muito próxima a nós, é uma família que estamos atendendo já há algum tempo. Eu acho que até falei um pouquinho dessa família aqui, porque o filho dessa família namora com a minha filha. E aí eu preciso ter todo cuidado, né? Preparando esse camarada para o combate. Vocês imaginam muito bem. E aí, o pai desta família, que é cardiopata, que é diabético e que é hipertenso e é idoso, todos os aspectos do grupo de risco se encerrou nele. E aí todo mundo lá pegou o coronavírus. E ele começou a passar muito mal, muito mal. Não havia hospital.
E nós entramos então na atuação. E descobrimos que, no meio da pandemia, ele, por alguma razão, deixou de pagar o plano de saúde. E o que fazer? Precisava da restauração do plano de saúde e precisava de um hospital. E nós colocamos em oração e clamamos a Deus, toda madrugada, clamando a Deus. E aí acionamos diversas situações, dentro do conhecimento que nós tínhamos, hospitais aqui de Belém e hospitais do interior do estado. E aí ele permaneceu durante 3 dias na fila de espera do Hospital Adventista de Belém. Enquanto isso, lá em casa, não tem apenas um juiz, mas tem 2 advogadas. E nós então, ali com a minha filha e a minha esposa, acionamos o Poder Judiciário, com base na legislação existente, tanto do Código de Defesa do Consumidor, quanto a legislação no contexto da própria pandemia. E foi obtido uma liminar, restaurando o plano que havia sido cancelado. E ao cabo de 3 dias, ele foi atendido pelo Hospital Adventista de Belém, e ali passou uma semana, e hoje está vivo e bem de saúde, para a honra e para a glória de Deus. Sabe o que acontece? Eu passei a pensar na eficácia real do texto de Tiago. Lá no livro de Tiago, é um texto muito conhecido, Tiago no capítulo 5, veja do que Tiago fala a respeito desta nossa gloriosa responsabilidade. Capítulo 5, no verso 13 em diante, Tiago, capítulo 5, está aí bem pertinho de Apocalipse, capítulo 5, verso 13 em diante. Olha o que Deus nos incumbe, olha o que Deus nos ordena. Está alguém entre vós sofrendo? É uma pergunta. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os líderes da igreja, que é o sentido dos presbíteros aí, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. É impressionante a forma didática, pedagógica e impressionista da Bíblia. Você nunca vai achar uma vírgula na Bíblia, uma palavra sequer, que coloque em xeque algum ponto de dúvida, mas são palavras que exercem um poder como mola propulsora, porque Deus conhece a nossa natureza, Ele sabe que nós somos vacilantes, que nós somos cambiantes. Veja ali quando Josué, diante do povo, Josué convoca o povo e diz assim: até quando vocês vão estar cocheando de um lado para outro, querendo servir a Deus e querendo servir o mundo? Escolha quem vocês querem servir, se a Deus ou se ao mundo. Agora, uma coisa eu faço: eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Perceba que todo esse contexto está dentro do grande conflito, está dentro das maiores necessidades que provém de milhões e milhões de famílias, de bilhões e bilhões de seres humanos. Então imagine só, qual é a necessidade que o mundo tem hoje, relacionado com as doenças, em todas as suas esferas, em todas as suas dimensões. São necessidades múltiplas, e aqui Deus está dizendo que há uma conexão entre a enfermidade física e a necessidade e a enfermidade espiritual. Daí a necessidade dessas pessoas serem acudidas não somente pelos médicos do Hospital Adventista de Belém, ou pelos hospitais pelo mundo afora, mas sobretudo por missionários, por médicos missionários, por homens e mulheres que têm esta incumbência sagrada de levar a cura do Senhor nos bisturis da fé. Claro, meus irmãos, está aqui, e a eficácia ela é comprovada
Quantas pessoas foram salvas aqui agora da Covid em função das orações? E quantas pessoas foram salvas espiritualmente, apesar de estar agora no pó da terra, descansando do pó da terra, mas tiveram seus pecados perdoados, em função do efeito da oração na vida delas? Por que nós não praticamos mais? Aqui fica um apelo. Por que nós não exercitamos mais esse comando divino? Isso traz vida, isso traz felicidade, isso traz realização, isso preenche o coração do sentido da vida, em você perceber que você está conectado com a grande cooperação universal, com o plano divino, com a intercessão de Jesus do santuário celestial, com a obra e ação do Santo Espírito aqui, com a cruz, com todos esses elementos que estão fervilhando em nosso mundo. Olha um outro detalhe interessante, e aqui eu já caminho para o nosso encerramento aqui. Lá em Apocalipse no capítulo 3, Apocalipse no capítulo 3, verso 20, é um dos apelos mais fervorosos que nós encontramos, apelos de Deus na Bíblia. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, estarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Você consegue ter a dimensão desta figura, ou deste cenário, ou desse contexto? Aqui literalmente é uma ação dupla. Primeiro, uma ação de Jesus Cristo como intercessor legal, como sumo sacerdote, que entrou nesse último compartimento do santuário celestial em 22 de outubro de 1844, em cumprimento da profecia de Daniel, capítulo 8, verso 14. E ele está fazendo uma obra de juízo, só que, como destacou Isaías, este juízo há perdão. O ingrediente principal desse juízo é perdão, porque a porta da graça ainda está aberta. Finalizando o juízo, fecha-se a porta da graça, aí acabou. Aí encerra-se as últimas tratativas do grande conflito, até a guerra do Armagedon e até o final do grande conflito entre Cristo e Satanás. Mas imagine esse aspecto agora, de Cristo como intercessor legal, diante do Pai, lá no santuário celestial, lá no tribunal divino, intercedendo por cada pessoa na terra. E a intercessão de Cristo, ela é completa, ela é plena, porque Ele é a oferta da intercessão, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi Ele que veio aqui, foi Ele que se humilhou, foi Ele que esvaziou-se a si mesmo, foi Ele que tomou a forma de servo, foi Ele que suportou a cruz. Portanto, Ele tem plena legitimidade do ponto de vista da justiça eterna, agora para se apresentar diante do universo, diante do Pai, dizer: Pai, eu morri por Ele. Eu fico pensando nesse período de tantas vidas perdidas, Jesus Cristo diante do Pai, mostrando as suas mãos com as marcas dos cravos, aquela pessoa sucumbida lá no último momento, entubada lá nas UTIs dos hospitais pelo mundo afora, e Jesus apresenta para o Pai: Pai, eu morri por Ele. E agora a outra ação, a segunda ação, o Espírito Santo. A ação do Espírito Santo agora, baseado nesta intercessão de Jesus Cristo, vindo agora até o pecador moribundo, e agora adentrando aos porões da sua alma, literalmente, porque o apóstolo Paulo, lá em Romanos no capítulo 8, ele destaca que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e mais, ele atesta com o nosso espírito, ou seja, ele fala numa comunicação indizível, misteriosa, que só ele entende, e aquele que está recebendo este trabalho, esta ação,
Ele comunica dentro dos nossos neurônios, lá no profundo da nossa consciência, quando quase nem vida mais, porque está nos últimos instantes. Ele comunica uma mensagem que Paulo caracterizou como tal. Sabe qual é essa mensagem? Que nós somos filhos de Deus, filhos do Pai. E esta mensagem, ela é tão poderosa, porque vem com todo o poder do universo, com toda a autoridade que há no céu e na terra. E esta mensagem é tão poderosa, que brota do coração do moribundo, uma aclamação, um desabafo. E Paulo escreveu também esse desabafo, quando ele diz, com estas palavras: Abba, Pai, Paizinho querido, eu estou aqui. Sem palavras, sem expressões, sem gramática, sem vocabulário, sem nada. Mas essa comunicação é unicamente entre aquele que criou e a criatura. Quando a criatura se abre como uma cortina que se escancara diante da incidência do sol da justiça para receber este afago, estas boas-vindas, então ela prorrompe em cântico de alegria e de salvação. Por mais que muitos tenham sucumbido diante da morte física, mas destas preciosas almas foram salvas como ladrão Dimas na última hora. É certo, te digo hoje, que tu estarás comigo no paraíso. Nós tivemos alguns casos bem interessantes, mas eu queria destacar uma jovem, para concluir, lá no Marizal, uma jovem adventista, que durante quase 20 anos se afastou de Deus, foi procurar a satisfação das suas aspirações, buscar a felicidade naquilo que a Bíblia chama de cisternas rotas, no sectel furado, porque não tem nutriente, não tem consistência, apenas aumenta mais o precipício vazio. Quase 20 anos afastados, e a pandemia veio, e o coronavírus também tem uma pedagogia. Por quê? Alguém disse que o sofrimento é o megafone de Deus para acordar um mundo ensurdecido. E a Stephanie ouviu a voz de Deus e voltou, e foi acolhida, e foi batizada, e hoje ela e os seus 2 filhos estão lá na igreja do Marizal, cantando louvores, desabrochando de felicidade, porque Deus nunca desiste dos seus filhos. Jesus e o Espírito Santo comunicou poderosamente a esta jovem senhora que ela é filha de Deus e que Jesus o ama, e Ele está fazendo tudo para salvar-nos. Quando o irmão Frazão ouviu os últimos clamores da sua esposa, ele num quarto, ela no outro, os 2 isolados, e ele ouviu ela gritando: Jesus, Jesus, Espírito Santo, Espírito Santo. Foram as últimas palavras até o derradeiro suspiro. Irmão Frazão, quando conta essa história, ele conta agora, não com tristeza no profundo da alma, mas com regozijo e alegria, e a esperança de em breve, muito breve, rever a sua esposa na manhã da ressurreição. Aquele ambiente do cemitério, que nesse período de Covid, se tornou um ambiente mais caótico, mais catastrófico, mais triste, mais depressivo da terra, quando Jesus voltar, vai se tornar um ambiente mais feliz. Milhares e milhares de corpos danificados pelo mal, destruídos pela própria terra, transformados em pó, agora ressurgindo, não com as marcas da doença e da miséria da terra, mas corpos glorificados e imortalizados para viver para sempre com o Senhor. Amém. Você crê nisso?
Você quer se alimentar disso todos os dias da sua vida? Quer se tornar uma bênção, a iluminar, a resplandecer na experiência e na vida de pessoas que estão vivendo nessa situação tão triste, tão caótica? Coloque-se em pé nesta hora. Vamos orar a Deus. Vamos nos entregar a Ele, para que Ele possa nos socorrer em ocasião oportuna. Querido Pai, obrigado, Senhor, porque mais do que nunca na nossa história, os recursos da eternidade, provenientes de toda a Tua autoridade e do Teu amor, estão à nossa inteira disposição. Não é apenas um clicar do dedo, como nós fazemos para acessar a inteligência artificial, mas é um clicar da fé. É uma manifestação, como aconteceu com o ladrão da cruz, quando o reconheceu como sendo Rei, como sendo Senhor e como sendo Salvador. O Teu Espírito, Senhor, em cumprimento da intercessão legal de Jesus Cristo no Santíssimo do Santuário Celestial, venha nos comunicar esta esperança, venha derramar de forma copiosa e inundante o Teu amor redentivo, a Tua salvação libertadora, para que nós possamos ser incumbidos e ungidos pelos céus a desempenharmos essa tarefa, esta missão gloriosa de resplandecermos no coração das pessoas, de levar a Cristo para esses lares, de levar a Tua verdade para estes corações, para levar esperança e inundar este mundo, um mundo que está condenado pelo maligno, um mundo que está caminhando para o Armagedon, uma sociedade que está completamente contaminada pelo príncipe deste mundo, que é Satanás. Mas o Senhor já nos comprou, o Teu sangue já foi derramado, esse mundo já não pertence mais ao diabo, porque o Senhor irá restaurá-lo por completo. E aqui, aonde foi o Éden, que foi sucumbido pelo pecado, será o Éden restaurado, será a capital do universo, e aqui os Teus filhos e filhas viverão contigo para toda a eternidade. Nos permita viver esta esperança e contagiar os outros com ações, com orações e com determinações em santidade e amor, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Senhor, em me habitar, pois quero ser templo Teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo Teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus